de Judas. Nós vamos ler o versículo 17 a 19. Só tem um capítulo. Judas, do versículo 17 ao 19, diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. O grandioso segredo da resistência cristã. 2000 anos de resistência cristã contra os ataques astutos de Satanás e dos seus súditos. Satanás vem atacando a igreja durante os 2000 anos e a igreja permanece de pé, resistente e firme. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo desse grandioso mistério? Da firmeza dos cristãos contra as astúcias da serpente que infiltram seus servos, seus filhos no seio da igreja. Qual é o segredo da resistência da igreja contra os chacais que procuram devorar a alma das ovelhas? O grandioso segredo da perseverança e fé do fiel bom pastor. O grandioso segredo da resistência cristã está no próprio Cristo, está em sua palavra. O que Judas está fazendo aqui é tentando mostrar isto. O porquê você ainda está de pé. O porquê você ainda resiste diante de tantas seduções, diante de tanta opressão, diante de tanta maldade e perversidade. O que é que faz com que você se mantenha de pé? E aí Judas diz: vós, porém, amados. Por que Judas diz vós, porém? Porque ele está falando de outros anteriormente. Anteriormente ele está falando dos pervertidos, daquelas pessoas insubordinadas, daquelas pessoas que rejeitam a graça soberana de Jesus Cristo, ou que usam ela como desculpa para a sua libertinagem, para a sua prostituição, para a sua perversão espiritual. E aí Judas está dizendo: vós, porém, amados, ou seja, com vocês não seja assim. Que seja diferente com vocês, amados. E como é que você pode fazer com que seja diferente? Porque quantos já foram arrastados pela sedição do mundo? Quantos irmãos em Cristo que você já compartilhou seus momentos com Ele, que hoje estão fora, estão no mundo, estão perdidos? Quantas pessoas, por exemplo, já foram disciplinadas aqui na igreja? Você tem noção? Foram muitas que passaram pelo processo todo da disciplina. Foram chamados, foram advertidos, foram ajudados, foram auxiliados, mas persistiram em se manter endurecidos e seguindo suas paixões, até que tiveram que ser excluídos. Muitos. Porém, o que Judas está dizendo é que com você não precisa ser assim. Para que não seja assim, há um segredo. Está na memória, está nas lembranças. Por isso que ele diz: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que Judas está dizendo é: lembre-se do que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos e que eles repassaram para vocês pelo Espírito Santo. Não esqueçam, estejam lembrados.
Então a primeira coisa que você precisa é lembrar, é ter lembrança da palavra de Jesus Cristo, proferida pelos apóstolos, para que você seja fiel, para que você esteja firme. Diga, quem você quer ser diante de Deus? Qual é seu sonho? Qual é sua ambição? O que você espera realizar para o seu Deus? Quem não queria ser como Davi, pelo menos nos momentos em que ele acertou? Pelo menos no fato de ser chamado do homem segundo o coração de Deus. Imagine você, mulher, sendo a mulher segundo o coração de Deus, o jovem segundo o coração de Deus, a jovem segundo o coração de Deus, a criança segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. É assim que você tem que ser, ou buscar ser. Como diz em Atos capítulo 13: e tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual era o segredo de Davi? O segredo de Davi estava justamente naquilo que Judas está falando para você também. Judas está dizendo a você como é que você pode ser firme, resistente, não se dobrar aos ataques das trevas, sejam eles maliciosos ou diretos. Judas está dizendo que você precisa lembrar das palavras proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, pois era isso que Davi fazia. Davi lembrava das palavras proferidas pelo Senhor, para que ele pudesse fazer toda a sua vontade. A ciência tem cada vez mais descoberto a funcionalidade do cérebro e o quão o cérebro é capaz de se adaptar a situações diferentes. Chama-se da neuroplasticidade do cérebro. Vocês conhecem uma gelatina? A gelatina, ela pega o formato daquilo em que ela é posta. Uma geleia, você colocar uma geleia no copo, ela pega o formato do copo. Colocar em um cubo, adquire o formato do cubo. Então a neuroplasticidade fala disso, que o cérebro ele é adaptável. Ele pode tomar a forma que você quiser dar a ele. Isso significa que você pode dirigir o seu cérebro de maneira que ele se adapte àquilo que é importante. Ora, mas é justamente por isso que pessoas que um dia você conviveu com ela e disse: nossa, essa pessoa é boa demais, essa pessoa é maravilhosa, um ótimo pai de família, uma pessoa dedicada, trabalhadora, honesta, uma pessoa que não se envolve com enganos, com mentiras, com malícia, que exemplo de pessoa. E com o passar do tempo você vê a pessoa caída na sarjeta, bêbado, drogado, sei lá, uma vida completamente transformada. O que houve está no cérebro. Essa pessoa se envolveu com situações que não prestam, acabou gostando daquelas situações e começou a se entregando a essas situações. O cérebro se adaptou e ali ficou formado. Pode sair? Pode, mas é preciso que essa pessoa queira trabalhar o cérebro para que isso ocorra. Quando Judas diz assim: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, Judas está dizendo: olha, trabalhe o seu cérebro, para que ele não se adapte a esse mundo. Traga seu cérebro de volta ao que um dia você conheceu do Senhor Jesus Cristo. Se lembre daquilo que você aprendeu. Dirija seu cérebro, aproveite da neuroplasticidade dele para que ele se adapte à palavra do Senhor. É isso que Davi fazia.
No Salmo 145, Davi diz: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O que Judas está recomendando e o que Davi estava fazendo era se utilizando de uma glândula do cérebro, uma partezinha do cérebro chamada de hipocampo, que é responsável pelas tuas memórias. Então, ao invés dele se entregar à ansiedade, em vez dele se entregar aos prazeres, ele dizia: não, eu quero lembrar de tudo que eu já conheci do meu glorioso Senhor, de toda a majestade dele, eu quero lembrar. Para isso, meditarei. E assim ele exercita a parte do cérebro das memórias. O 119 do Salmo diz o seguinte: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Então, Davi estava constantemente lembrando, trazendo à memória, meditando em tudo aquilo que ele já experienciou, em tudo aquilo que ele já aprendeu no Senhor. É o que Judas está dizendo. Lembrai-vos das palavras. Ora, Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor. E ela ficou grávida, não pelo contato físico de um homem, mas pela atuação soberana do Espírito Santo. E quem era Maria? Maria era esta mulher que meditava na palavra de Deus, que não esquecia o que ela via, o que ela ouvia. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Então, esse era o segredo de Maria, esse era o segredo de Davi, esse precisa ser o seu segredo. Meditar constantemente na palavra do Senhor. Você precisa dirigir o seu cérebro, porque o cérebro, ele vai te fornecer incentivos, ele vai liberar neurônios em todo o teu ser, em todo o teu corpo, que te farão se envolver cada vez mais com aquilo que você dá valor, com aquilo que você dá atenção. Então, se você dá muito valor aos bens desta vida, o teu cérebro vai te ajudar a você viver intensamente para os bens dessa vida. Se é para a prostituição, ele te ajudará a se envolver intensamente para a prostituição. Se é para a mentira, ele fará com que você se envolva completamente, ou seja, aquilo que você se concentra, aquilo que está na tua mente constantemente, é isso que você vai se tornar, porque o teu cérebro vai te ajudar a ser isso. Agora, se você usa o teu cérebro constantemente para meditar na palavra do Senhor, para lembrar da palavra do Senhor, para desejar a palavra do Senhor, para viver a palavra do Senhor, é isso que o teu cérebro vai fornecer a você, porque ele é simplesmente um órgão que funciona para te estimular aquilo que você muito se concentra. Por isso que o salmista ainda diz no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda nos conselhos do ímpio. Então é aquilo, tem os conselhos do Senhor e tem os conselhos do ímpio. A quem eu vou me dedicar? A qual eu vou dar atenção? A minha atenção vai ser voltada para o Senhor. E naturalmente, ou espiritualmente, e também biologicamente, você se envolverá cada vez mais com o Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu não tenho tempo para coisas inúteis, para coisas infames. Eu não tenho tempo. Tchau, eu tenho coisas mais importantes a realizar. Então, o teu cérebro entenderá isso, verá que você realmente sabe dar valor à palavra de Deus, e você será muito bem ajudado pelo seu cérebro. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não quer ouvir besteiras, você quer ouvir coisas boas, incríveis. Então, olha, ainda que eu tenha que descansar, eu vou procurar um lugar que não seja no meio
de pessoas escarnecedoras. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E sabe o que ele faz com essa lei? Sabe o que ele faz com esta palavra? O que Judas ordenou. Lembra, medita, e na sua lei medita, de dia e de noite. Isso fará parte de sua vida. E dirão de você, como diziam de John Bunyan, o puritano, que nas veias dele não corria sangue, corria a palavra de Deus, porque tudo que esse homem vivia e falava era referente à palavra de Deus. O resultado disso é você estar firme, plantado na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela será refrigério para você. No tempo certo, você se mostrará quem de fato você é. As pessoas verão os teus frutos, e toda aquela beleza no Senhor que você adquiriu nunca murchará. E tudo quanto você fizer, Deus vai pôr a mão e dizer: eu abençoo. Dirigir o cérebro em direção à neuroplasticidade é fazer o que Davi fazia. O Salmo 119, o 112 e o 113 diz: induzo o meu coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Veja o que ele fazia. Ele convencia o cérebro dele, o coração dele, a guardar os decretos do Senhor para sempre, até o fim. Então era como se ele fosse um instrutor de si mesmo, o educador de si mesmo. Ele que educava o seu cérebro. O seu cérebro queria ir por um caminho, ele dizia: não, tem um aqui melhor, vem cá. E induzia o seu cérebro a guardar os decretos do Senhor. E ele também diz: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Essa história de uma hora estou animado no Senhor, outra hora estou desanimado. Uma hora estou fiel, cumprindo a palavra do Senhor, outra hora estou dando um jeitinho para fazer as vontades da minha carne. Ele odiava isso. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Por quê? Porque ele conhecia o grandioso segredo da resistência cristã. E a segunda parte, você observa que Judas, ele diz o seguinte: os quais diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, no último tempo, quando as coisas estiverem próximos do fim, você verá muitas dessas pessoas que zombam, que não estão nem aí, que brincam com o Evangelho, que levam o Evangelho na brincadeira, que mercadejam o Evangelho, que não estão nem aí para a seriedade do Evangelho. E eles andam segundo as suas ímpias paixões. Eles não estão interessados em mudar de vida. Eles nasceram assim, eles viveram assim, e eles querem morrer assim. Sabe por que existe tanta miséria no mundo? Sabe por que existe o criminoso, o assassino, o mentiroso, o idólatra, o feiticeiro, o homossexual? Todo tipo de maldade existe no mundo. Sabe por quê? Porque essas pessoas já nasceram assim. Você foi um dos que já nasceu assim. Você nasce corrompido, você nasce propenso a toda sorte de pecado, mas tem um, parece que você se inclina melhor. Desde quando? Desde sua concepção. A semente do pecado foi plantada lá. Assim que você foi gerado, o pecado. E aí você é aquele nojo. Ah, que bebezinho lindo. Verdade. Temos que amar e cuidar e tudo mais. Se Deus abrisse os seus olhos para você ver espiritualmente,
o que é o ser humano, você ficaria em estado de choque. Porém, o Senhor purifica, limpa, transforma, regenera. E essa pessoa que um dia foi toda essa profanação, agora é um santo no Senhor. No último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Essas paixões são deles, pertencem a eles, eles andam segundo elas. O problema é que eles não se satisfazem, meus irmãos. Se eles vivessem isso para lá, tudo bem, mas não, eles entram na sua casa, eles entram na sua igreja, eles tentam corromper você, sua família, seus filhos e corrompem, e ninguém se percebe, porque eles são assim. Eles têm o poder de promover divisões nos lares, nas igrejas, sensualidades. Por quê? Porque eles não têm o Espírito. E aí, você observa Jesus Cristo dizendo isso. Em Mateus capítulo 24, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, não é? Os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Então Jesus Cristo disse isso aos apóstolos, os apóstolos passaram para o seu povo. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual é o segredo da resistência cristã? É você lembrar das palavras proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É você ler as Sagradas Escrituras e lembrar dela. Mas isso não basta. Você precisa ter o Espírito Santo. Porque senão você a qualquer momento sai fora. É só questão de tempo. Eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas para que ficasse claro, manifesto, que nenhum deles eram dos nossos, eles saíram do nosso meio. Então é só questão de tempo. Percebem que Judas diz que eles não têm o Espírito. Por isso que eles estão na igreja e não estão ao mesmo tempo. Mas, para você se manter firme, você precisa ter o Espírito. Lembrar das palavras do Senhor e ter o Espírito Santo. Aí você vai poder discernir quem tem ou quem não tem o Espírito. Na primeira epístola de João, capítulo 4, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E ainda ele diz: isto vos tenho dito, agora Jesus Cristo falando, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho ordenado. Então é o Espírito que te faz lembrar das palavras anteriormente citadas pelos apóstolos. É o Espírito Santo quem te faz lembrar das Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo quem abençoa o teu hipocampo, lugar onde as tuas memórias são arquivadas. Os que são guiados pela carne são inimigos dos que são guiados pelo Espírito. Paulo diz isso aos Romanos no capítulo 8: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então você precisa do Espírito. Por quê? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é aquilo: eu não consigo, isso daí faz parte de mim. Não, então mortifique.
seja outra pessoa, seja uma pessoa guiada pelo Espírito, mortifique pelo Espírito os feitos do seu corpo, e aí você viverá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Você não recebeu somente a herança dos céus, você recebeu também a herança do sofrimento, do morrer, do sofrer por Cristo. A carne é inimiga do Espírito. Assim diz Paulo aos Gálatas no capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Então aqui ele está trabalhando a memória do povo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Entenda que o que o apóstolo está dizendo aqui, que precisa ser lembrado para você estar firme, o que ele está dizendo é que tudo bem, eu entendo, eu sei de suas paixões, eu sei que você tem inclinações para pecados horríveis, mas entenda também outra coisa, que os que são de Cristo crucificam a carne, crucificaram com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, aqui você tem a memória sendo ativada para se manter firme. Eis o segredo da resistência do cristão: é lembrar das palavras proferidas pelo Senhor e fazer uso daquilo que Deus te deu de graça, o Santo Espírito Santo. Que Deus abençoe aos irmãos e fortaleça esse povo que tem caminhado na palavra dele. Vamos responder com uma oração, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Vou pedir ao irmão William que nos conduza em uma oração.
Mas colocarmos, Pai, a Tua palavra no nosso coração da gente. Que a igreja, Pai, fique de joelho diante da Tua presença. A partir do momento quando a Tua palavra será anunciada, Senhor. Senhor Deus, dê entendimento cada vez mais, Pai, para o pregador, a Santa, junto a nós todos, Senhor. Saímos diante das nossas casas, Pai, para Te glorificar e santificar o Teu nome santo. Porque o Senhor merece, Pai, ser anunciado o Teu nome. Porque o Seu nome tem que estar acima de todos os nomes da face da terra, Senhor Deus. Todas as criações que o Senhor criou, Pai. E a igreja, Pai, esteja, Pai, sendo fiel diante de Ti. Nos ajude, Pai, para a gente se afastar diante de Tua presença. Nos perdoe, Pai, os nossos pecados, que passou a semana toda pecando. Ensine todos nós, Pai, a andar no Teu caminho. Para que o Teu nome, Pai, seja, Pai, anunciado por todas as terras da face do mundo todo, Senhor. E eu levo, Pai, essa oração ao Teu nome santo, diante da Tua presença, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, agora receber a bênção. Que a graça do nosso eterno e soberano Deus, que as consolações e comunhão e fidelidade que procedem do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento e a perseverança que advém do Senhor Jesus Cristo, esteja com todo o seu povo, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter ainda a escola dominical. A nossa querida irmã fez uma pergunta, e essa pergunta está um pouco ligada ao estudo da escola dominical anterior. Ela perguntou o que é que acontece com a pessoa depois que a pessoa morre, né? E aí nós vamos estudar um pouco sobre isso. Aí vocês têm uns minutinhos aí para levantar, esticar as pernas, se cumprimentar, conversar um pouquinho. Não sei se tem alguma coisa ali, um chazinho, um cafezinho. E aí daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Vai ter a reunião da SAF, não é, Julieta? No próximo sábado agora, né? De que horas? 7h30. E essa reunião tem a ver também com o nosso curso, tá bom? De casais. Depois a gente vai ter uma reunião com os maridos. E aí depois volta tudo a encontrar-se conjuntamente, tá bom? Já já eu chamo.